Agora que eu já cheguei à idade que tenho a obrigação de falar das, da minha experiência de vida, eh, enfim, sou mais obrigado a refletir sobre essa vida. E recentemente apercebi-me de uma coisa interessante, é que a maior parte dessa vida passeia em instituições de caráter democrático, digamos assim, com uma gestão democrática, fossem cooperativas, fosse associações ou até tertúlias. E isto não só nos aspectos profissionais, como também nos aspectos das militâncias ou mesmo dos tempos livres. Esta reflexão, que aliás me levou, em certa altura, esta descoberta da minha ligação a este tipo de instituições, que serviu-me inclusive serviu de razão para a Secretaria de Estado da Cultura me convidar a fazer parte do seu gabinete de animação em 1976. É claro que esta descoberta, nós normalmente vamos vivendo a vida, mas de vez em quando, se refletimos, encontramos aspectos, digamos, contraditórios e outros que parecem que têm alguma lógica, digamos assim. Ora bem, eu creio que esta lógica construiu esta lógica da minha ligação a este tipo de estruturas democráticas, me marcou muito em relação a tudo que eu olho hoje em termos de sociedade, em termos de políticos, em termos económicos, etc. Talvez por isso mesmo, aquilo que hoje mais me importa do ponto de vista social é que os cidadãos assumam realmente resolver, tanto quanto possível, os seus problemas, não socorrendo-se de uma instância fora de nós, digamos assim, mas resolvê-la como o próprio processo de animação preconiza, resolvê-la tanto quanto possível com os nossos próprios meios. Temos que inventar os meios para resolver muitos dos nossos problemas. Isto, do ponto de vista económico, por exemplo, leva-me muito a refletir sobre o que hoje se começa a chamar uma economia social, digamos assim, que também tem exatamente esta componente, digamos assim, de cooperativista, de associações, mesmo de algumas coisas informais, de uma sociabilidade informal. Está claro que podemos estar a pensar que estas questões não são de hoje. Falou-se muito, eu estou a lembrar que nos anos 60 fiz parte de cooperativas de livreiras ou de cooperativas de produtos alimentares que estavam em voga, e outra que estava menos em voga, que era uma cooperativa de produção e consumo de gravuras de arte.
o que, digamos, podemos dizer que estas coisas são já passadas, digamos assim, e provavelmente são passadas no que diz respeito ao seu estilo, à maneira de que há uma maneira determinada de fazer as coisas. Mas cada época tem que ter uma maneira adequada à época em que se está a viver. E a que se está a viver ou aquela que se quer viver. E penso que é exatamente isso que talvez me leva a lembrar-me das coisas do passado. É exatamente para desafiar os outros e a mim próprio a encontrar uma nova maneira de fazer as mesmas coisas. Uma das coisas que me é pedido frequentemente das minhas memórias, nas minhas memórias, são as minhas coleções. Quer dizer, verdadeiramente acabei por ser conhecido por ter feito algumas coleções, enfim, raras. E esse foi também uma das minhas razões para as fazer, é que fossem raras. Nunca gostei de fazer coleções que já estavam feitas, que outros faziam também. Eu achava que fazer coleções só se justificava se não houvesse nenhuma. Bem, é claro que o desenvolvimento desse interesse por colecionar começou por ser qualquer coisa um pouco criada pelo gosto dos objetos, digamos assim. Digamos, em miúdo terei feito a coleção dos cromos de concursos realizados por jornais e tal. Mas a primeira vez que senti a necessidade própria de juntar um certo tipo de coisas foi na Índia, onde fiz serviço militar, enfim, no princípio dos anos, mais nos anos, no fim dos anos 50. 56, 57. O que é que acontecia? Em Goa, cada vez que fazíamos uma compra, pagávamos com uma moeda e os trocos que recebíamos em moedas dos mais variados países. Quer dizer, desde moeda da própria colónia, mas também para moeda inglesa da colónia inglesa, e até, já nessa altura havia a União Indiana, portanto, que já havia uma separação política, já não era uma colónia, não é? Também eram capazes de nos dar moedas também da União Indiana. Bem, e aquilo era um bocado estranho, como é que havia esta diversidade de moedas dos mais variados países. E o primeiro impulso é guardar uma moeda. Cada vez que recebia uma que ainda não tinha recebido, nos trocos, guardaram um exemplar. De maneira que fui acumulando dezenas e depois centenas, e não sei se quase milhares de moedas diferentes umas das outras e que foram recebidas sempre
no comércio com os comerciantes de Goa. Isto porque havia um acordo entre a Inglaterra e Portugal de a moeda da colónia inglesa na Índia, essa moeda ter trânsito legal em Goa, e a de Goa também, em contrapartida, a de Goa também ter trânsito, ser usada na colónia inglesa. E o que acontecia quando recolhiam a moeda na colónia inglesa, porque ela já estava velha, estavam muito usadas as moedas, etc., esqueciam-se de a recolher em Goa. Esqueceram-se ou não se importavam de fazer isso. E, portanto, em Goa continuava a estar em uso, não é? E em razão desta atitude, o que aconteceu é que a moeda foi-se sempre acumulando, quer dizer, a moeda ficou toda a vida da colónia a acumular estas moedas dos mais variados tempos. E era possível, por exemplo, receber, por exemplo, uma moeda de troco numa compra, uma moeda por exemplo, da Rainha Vitória ou mesmo de um tempo anterior. Tudo começou por uma brincadeira. Enquanto criança, Madeira Luís fabricava os próprios brinquedos e assim dava os primeiros passos naquela que viria a ser mais tarde a ocupação principal. A certa altura eu lembro-me que quando era miúdo, ainda na escola primária, uma das coisas que gostava de fazer era desenhar. Gostava sempre de desenhar. E nas horas vagas, nas brincadeiras, nessa altura não havia propriamente brinquedos, a gente até que fazia os nossos brinquedos, ou eram coisas para o labirinto, ou o peão, então, para fazer coisas. E eu e o meu irmão fazíamos uma coisa com graça, que era, fazíamos aviões com estruturas de madeira, que abríamos cuidadosamente a canivete, fazíamos aqui um canivete, e depois a estrutura era forrada com um papel, que era depois molhado, e tal, e a gente fazia voar aviões. Fazíamos avião miniatura, digamos assim. Ora, isto deve ter sido o começo de tudo. Colecionar cartazes foi apenas uma pequena parte da sua vida. Uma história com início na década de 60, um dia, quando o acaso lhe bateu à porta. A certa altura trabalhei numa cooperativa de produção e distribuição de gravura, onde muitos dos pintores importantes da época, e que ainda hoje são importantes, o João Pomar, o Anice Jorge, o Almada Negreiros, o Stuart Carvalhais, então, faziam lá gravuras, eram pintores e transformavam-se em gravadores, e quando faziam um cartaz para anunciar uma exposição, depois de usar, deitava-se fora. E eu achava que aqueles pintores que eu tanto admirava e que depois havia tão interessantes gravadores, eram também graficamente interessantes e, portanto, comecei a guardar essas coisas. O cartaz nasceu assim um pouco por acidente. Desde cedo, o apelo das artes levaram este homem a interessar-se por aquilo a que chama cultura material. A ligação aos objetos, à pintura, à música, fizeram surgir várias outras coleções. Os cartazes são um aspecto, entre muitos outros, digamos assim, da minha atividade no domínio cultural e mesmo no aspecto de preservar memórias. Esta ligação aos objetos e até a fazê-los e a usá-los, então foi talvez a primeira das razões que mais tarde me puseram a colecionar, não propriamente cartazes, mas primeiro cerâmica, depois objetos digamos assim, de artesanais. Durante muito tempo
quando ia às feiras, comprava uma espadela de minho, um fuso de fiar. Está claro que a última forma dessa cultura material eram as culturas rurais. O espólio, agora legado à Universidade de Aveiro, não deixa à Madeira Luís um sentimento de perda ou de nostalgia. Pelo contrário, é com grande contentamento que faz esta passagem de testemunho. Diria que é o mesmo prazer que os pais devem ter quando veem os filhos navegar por eles, não é? Viver por si. É o que os cartazes começam a viver por si. Em 2000 surgiu uma nova vertente desta coleção. Organizou já em Aveiro uma recolha de cartazes respectivos à UA que resultou numa exposição. Madeira Luís falou-nos da união que tem com esta universidade. Isto é como aos casamentos, quer dizer, a gente pode ter há a gente conhece 1000 pessoas interessantes, pode ficar apaixonado por algumas e depois se alguma vez casa com uma, não se sabe muito bem porquê. Porque há um sinalzinho qualquer e tal. No meu caso, eu tinha decidido que quando me reformasse tentaria investir este material num projeto que, enfim, socialmente útil, que desse origem às múltiplas funções que uma coisa destas pode ter. E quando me dirigi a Aveiro, a primeira conversa que tive com o vice-reitor, o professor Manuel Assunção, ficou imediatamente, houve um tal acordo que eu percebi que era aqui que ia ser. E a partir daí sou da Aveiro. Aos 71 anos, Madeira Luís não fala apenas do passado, pensa sim naquilo que ainda está para vir. Pode haver outras situações em que poderia ser possível promotar cartaz político, digamos assim, de outros países. Esta história podia começar como tantas outras. Era uma vez um jovem curioso que um dia foi a uma loja na terra do pai. Uma daquelas lojas onde se vende de tudo. Madeira Luís viu uma peça de vidro tão ou mais bela que todas as outras que já colecionava e desde então nunca mais parou. Provavelmente uma das razões foi a mais antiga, gosto pelas artes visuais, mas depois há uma outra, é que eu pertenço a uma geração, a uma parte de uma geração que talvez até por reação aos estereotipos que nos eram veiculados pelo Secretariado Nacional de Informação do tempo do Estado Novo e que tinha em relação às culturas rurais assim, um certo número de modelos e talvez por reação a essa visão um bocado redutora, algumas pessoas desta geração começaram a tentar ver outras coisas. Atrás do vidro veio a cerâmica e depois o ferro. O gosto por colecionar não era novidade e com o passar dos anos foi reunindo um enorme conjunto de peças. A Madeira Luís reuniu aqui elementos que eu acho engraçados, porque nunca ninguém se lembra realmente de fazer recolha deste tipo de peças. Sim. São tão utilitárias, são tão banais do dia-a-dia que acabam por ninguém as valorizar. E o seu valor intrínseco é isso mesmo. Não são tesouros, não são a custódia de Belém, não são, enfim, mas são realmente as custódias de Belém do nosso dia-a-dia e da sociedade que nós somos e a que nos reportamos num passado muito recente. O espólio marca um período que vai desde 1850 ao final da Segunda Guerra Mundial, uma época que marca a emergência e o desenvolvimento da Revolução Industrial. Salienta uma transição não só relativa ao gosto, como também ao uso e processo de fabrico dos materiais. Este é um bom exemplo ainda de uma peça artesanal, não é? Artesanal sobretudo na decoração, estes desenhos são feitos já à mão livre, não é? Uma pincelada quase única, realmente. E são peças muito bonitas, é evidente. Um lançamento, não é? Do ponto de vista decorativo. Mas há já uma fase de transição que é
fazer as formas coloridas com um escantilhão, uma estampilha, que permite, que deixa zonas abertas e outras fechadas, e com um pincel pinta-se, com o mesmo modelo, pintam-se 20, 30 peças. Depois, num processo já mais de influência da faiança inglesa e francesa, mas sobretudo inglesa em Portugal, usaram, a partir de certa altura, muito este sistema da calcomania, que, portanto, esta peça são um papel que depois se tira, o papel tem a tinta, coloca-se aqui, depois tira-se o papel e, portanto, pode-se usar estes elementos todos de modo a fazer uma decoração que depois se repete tantas vezes quanto as necessárias. E depois, já mais no princípio do século XX, com uma outra técnica ainda mais rápida de decoração, que é o uso do aerógrafo, quer dizer, primeiro até era soprado, mas depois com uma bomba projetava a tinta nas zonas abertas também de uma estampilha, quer dizer, um escantilhão que deixava as zonas abertas para onde se atirava a tinta. Para o colecionador, as peças adquiridas contam histórias, gostos do cotidiano. Podem mesmo ter influenciado esse cotidiano. Daí o prazer e o interesse na recolha. É o caso, por exemplo, destas garrafas que normalmente se chamam de fantasia, que são garrafas que se vendiam com licores. Mais propriamente não se vendiam, ganhavam-se normalmente ou não. E que, por exemplo, as do século XIX, as do final do século XIX, são muitas vezes figuras tradicionais. Esta do Zé Povinho, que naturalmente é a do Bordão Pinheiro e, portanto, é provável, talvez tenha sido usada durante muito mais tempo. Depois apareceram as garrafas em forma de locomotiva, de carro, de jogadores de futebol, de cantadeiras de fado, de figuras e objetos que foram marcando os diferentes períodos. Recordando o passado, Madeira Luís fala de cada uma das peças com um carinho especial. Cada uma delas esconde uma história, uma forma de vida, um segredo de uma época. Se a minha educação social se fez muito pela convivência em associações, em cooperativas, em tertúlias mesmo, a minha educação, digamos, emocional, afetiva, fez-se muito pelos fabulosos amigos que tive durante a vida. Desde alguns professores da escola primária até aos que ainda que criei nesta fase mais vetusta que tenho pensado em Aveiro. Era capaz de me lembrar, por exemplo, de alguns desses amigos, começando por um professor na quarta classe do ensino primário, que nos dava aulas, não na sala de aulas, mas no jardim da escola, que em vez de usar uma régua ou um ponteiro para marcar qualquer coisa, usava uma batuta, digamos assim, que inventava as mais
fluentes maneiras de comunicar connosco, que realmente eram raríssimas, ou talvez únicas naquela escola. Este teria sido talvez a minha primeira, talvez a consciência do primeiro amigo fora do circuito dos amigos familiares e dos vizinhos, etc. Depois há os grandes amigos que se criam em condições enfim, das mais diversas. Numa certa altura, entrei numa tertúlia que se fazia com os funcionários do Banco de Angola, que quando saíam à hora que saíam do banco, se reuniam, assim, ficavam à porta a conversar uns com os outros, e muitas vezes com os amigos desses amigos com os outros amigos deles. Era um princípio de tertúlia que, a certa altura, achámos que era necessário começar a passá-la para um sítio mais abrigado e mais adequado que a porta do banco. Então, e deu origem a uma tertúlia ao pé do Saldanha, que era num café que se chamava o Monte Carlo. O grande animador do grupo era o António Rita dos Santos, digamos assim, que tinha uma experiência de ver teatro e cinema que se contagiava as outras pessoas, ou principalmente aquelas como eu, que tinham pouca prática dessa experiência na altura. E podia citar outros, por exemplo, noutra tertúlia, onde em Porto Alegre, quando prestei serviço em Porto Alegre, os militares, os oficiais que iam para Porto Alegre, que acabado a recruta, iam como aspirantes, iam espalhados pelo país, e os que iam para Porto Alegre, alguns deles acabavam por entrar, além de entrarem num quartel, entravam também numa tertúlia, que era a tertúlia do José Régio, do poeta José Régio, e que foi outra grande experiência, não só pelo contacto com o José Régio, mas também alguns dos outros membros da tertúlia, como o vice-comandante do próprio quartel, que era que fazia parte da tertúlia também, e de um médico, o médico também de Porto Alegre, que era uma cabeça extremamente... Era interessante, que era provavelmente uma pessoa que tinha uma visão do mundo muito diferente da do José Régio, que eram duas pessoas muito diferentes e que, no entanto, se sentiam profundamente amigos, e essa relação amical enfim, abrangia todos os outros elementos da tertúlia. E podia agora citar talvez dezenas de pessoas que foram assim igualmente importantes para mim. Faço tensões de desenvolver bastante, talvez, o historial de alguns outros em outras ocasiões.
Gracias a la vida me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.